Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. É muito legal estar aqui, muito legal ver o que vocês estão fazendo aqui no mercado de Fortaleza. Agradecer ao Fernando Bosco aí pela iniciativa, os dois juntos, e com certeza o time da Eletromídia aqui de Fortaleza pelo convite também. E falar um pouco da Eletromídia, contar o que a gente está fazendo, como a gente passou por esse momento também, se tornou, desde essa fusão, líder do mercado de aerofoam no Brasil. E o líder é obrigado também a desenvolver o mercado. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, falar um pouco de métricas, que é o tema de hoje, e dividir isso com vocês. Então, vamos lá. A gente começou essa história da nova época da Eletromídia em janeiro de 20, como o Daniel estava contando aqui. Foi quando a gente fez a fusão Eletromídia e Elemídia, 31 de janeiro, e alguns dias depois veio a pandemia. E a gente começou a integração dessa companhia toda de forma virtual. A gente estava se conhecendo, conheci alguns, eu por um detalhe, eu passei pela Eletromídia também antes de ir para a Elemídia, então já conhecia muita gente, mas para a maioria da empresa conheceu outros de forma virtual. E a gente integrar toda a companhia, discutir como vai ser, ter um momento de receita lá embaixo, né, parou tudo, e a gente tinha que formar uma empresa e manter toda a estratégia, tudo que a gente tinha já acordado previamente para o mercado quando ele voltasse. Que naquela hora a gente imaginou, pô, isso aí vai durar 1 mês, 2 meses, a gente volta. Isso foi se prolongando, mas a gente aproveitou muito esse momento para construir a empresa que a gente queria para o futuro. Então, teve um trabalho muito forte. Quando chegou em julho, já com as empresas mais integradas nessa forma virtual, a gente montou e definiu qual é o caminho da nova Eletromídia, anunciando uma nova marca, com um novo posicionamento, que era muito de tirar a mesmice do caminho e cada vez mais integrar as pessoas e as marcas na jornada fora de casa, dentro das grandes cidades. Então, eu vou passar aqui um vídeo que mostra um pouco da definição do branding e do posicionamento da marca, que foi esse momento de julho de 20. Trajeto maçante, passo de elefante. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Don't blink, just think and link. Don't blink, just think and link. Conteúdo em formato vertical, horizontal. Don't blink. Estático, play, transforma em normal. Don't blink. Ninguém pisca, mais serviço e experiência. Ninguém pisca, benefício e oportunidade. Ninguém pisca, sem mesmice, sem inércia. Ninguém pisca, nas rotas da sua cidade. Ninguém pisca. Eletromídia Urban Connections. Então a gente lançou essa marca, com essa pegada, né, como eu disse, de incrementar a vida das pessoas enquanto elas estão fora de casa, do momento que ela abre a porta de casa nos edifícios residenciais até o momento que ela volta, tem uma jornada, e a gente quer cada vez mais ajudar nessa jornada. Ajudar as pessoas a estarem mais informadas, ajudar as marcas a se conectar com as pessoas. E isso foi o grande objetivo do ano passado, um ano muito mais difícil ainda que esse ano, mas a gente, no final do ano, se animou. E aí viu que tinha uma oportunidade. Quem sabe a gente dá um passo ainda maior, olhou para o mercado e viu que podemos crescer nesse mercado e consolidar. E aí surgiu a oportunidade de fazer o IPO. Foi a primeira empresa do mercado publicitário a abrir capital na B3. Isso foi um marco no mercado brasileiro. 17 de fevereiro desse ano, a gente abriu o capital na B3, o que nos dava muito mais condições de investir e crescer ainda mais no mercado. Foi o que a gente fez, era o nosso plano junto aos investidores. Foram mais de 200 reuniões virtuais direto do nosso estúdio lá na Faria Lima. A gente montou um estúdio. Nesse período de pandemia toda, a gente não tinha reuniões presenciais. Então, a gente transformou todo um ambiente nosso para fazer um estúdio, para que as reuniões virtuais fossem muito mais próximas. E de lá a gente fez todo o nosso roadshow para abrir capital, com investidores nacionais e investidores estrangeiros, até chegar nesse dia, um dia histórico para a publicidade brasileira.
Isso nos permitiu dar os primeiros passos desse crescimento. 2021, como mostra aqui, a gente já cresceu muito, saiu do inventário de quase 54 mil telas para 61 mil aqui telas digitais, ou faces estáticas ou digitais. Mas já foi um ano importante. A gente entrou no aeroporto de Congonhas, vencemos uma licitação onde a gente começa a operar isso em junho desse ano. Depois, outro passo muito importante, no final de julho, a gente compra a Ótima, maior contrato de abrigos e de mídia exterior do Brasil. Ainda está um processo que está no CAD, ainda ele deve terminar, a gente espera que termine no primeiro trimestre de 22. Ainda operamos como duas empresas separadas, mas é um movimento importante. Em ruas também a gente comprou uma empresa de Campinas, a Mob, agora no final do ano. Fizemos um movimento importante com mobiliário urbano em outras praças. A gente tem o mobiliário de Recife, que a gente começou a instalar no finzinho do ano passado. Instalamos muito no Rio de Janeiro, todos os formatos digitais. E aí, esse mês, a gente começa a instalar em Brasília. E fizemos um anúncio também, junto com o período da Ótima, de investir 150 milhões de reais para expandir muito a nossa base de edifícios residenciais. Realmente foi uma vertical que nos salvou, até no período todo de pandemia. Teve épocas que a gente só tinha receita em residenciais. Acho que aqui passamos o mesmo, né, Joca? Mas é um produto que tem um efeito muito grande de conversar com as pessoas muito próximo das casas, o que é uma dificuldade para muitas marcas. Então, a gente abriu e investiu muito nessa base. Saímos de 8 mil telas esse ano, no final de 20, para quase 13 mil, um crescimento de 56% sobre uma base importante. Importante mostrar que Fortaleza teve esse mesmo movimento, né? É uma base menor, mas ele também puxa mais de 150% de crescimento em 18 meses, mais ou menos. Então, é uma vertical super relevante que a gente também investiu. Somando tudo isso, quando a gente olha uma empresa como a Elemídia, que era 100% digital, com uma empresa que também era muito digital, que era a Eletromídia, hoje a gente tem mais de 39 mil faces digitais no país. Se a gente pega isso pelo IVC, que é o único dado que a gente tem mais oficial, ele não reporta todo o mercado, mas a gente tem um dado que a gente possa mostrar para as pessoas e ser auditado, isso dá 74% do share de faces digitais que tem no IVC. É muita coisa. E ser digital nos permite ainda uma série de coisas que a gente vai passar aqui hoje. Toda a dinamicidade, toda a questão de flexibilidade, de apertar um botão e a mídia está na rua com muito pouco tempo. É tudo que o digital nos permite. Hoje, quando a gente soma toda essa plataforma, a gente fala com 23 milhões de pessoas por dia na Eletromídia. É um número, para uma empresa de alta fama, um número muito forte, como eu disse, com a maioria digitais, que permite que a gente seja muito segmentado nessa comunicação, muito efetivo, entregando conteúdo e publicidade. E estamos em 5 verticais. A gente tem 100% do transporte sobre trilhos do Rio, de São Paulo e de Salvador. A gente está presente nos edifícios comerciais e residenciais, com uma liderança absoluta no Brasil todo. É o exemplo aqui também de Fortaleza. Maior rede de shoppings do Brasil, e aqui Fortaleza também se destaca, a gente vai ver, a gente tem aqui 10 shoppings de uma rede de quase 100 pontos no Brasil, todos digitais. A gente aqui, segmento de shopping, é 100% digital. Mobiliário urbano, a gente está dando esse salto em ruas, saindo de 2 cidades para chegar no primeiro trio, acredito, com 7 cidades já atuando em ruas. E ainda a gente está atuando em Congonhas e mais 3 aeroportos, um deles aqui em Fortaleza. Como eu disse, Fortaleza, a gente tem o aeroporto, tem quase 600 telas em edifícios residenciais e comerciais, e mais os 10 shoppings. E para falar um pouco de Fortaleza, chamo aqui o Joca também para falar um pouco das novidades aqui da praça. E a gente vai anunciar que nós assinamos esse mês um contrato com o Shopping Iguatemi, certo? O maior shopping da nossa cidade, tá? Não desfazendo os nossos outros parceiros, que são também muito importantes para a nossa rede.
mas nós vamos investir e botar mais de 90 metros de LED dentro do Shopping Iguatemi. Tá? Investindo na crise que não tem mais crise, agora nós vamos... Não tem mais crise, nós vamos... Agora é só o bico para cima. Então, 90 metros de LED, estamos trazendo aí os LEDs mais modernos do Brasil. Certo? Mostrei para o Cadena, o LED tem dupla face, 8 centímetros de lateral, para o Cadena disse, pô. Então, é investindo, é isso, gerando emprego e trabalhando, que a gente vai para frente. Isso a gente conta com vocês. Vamos anunciar, pessoal, por favor, tá? Boa. Cadena é o nosso diretor de tecnologia. E ele é cheio do detalhe, né? Gosta das coisas para ficar impressionado. Muito legal esse trabalho que tem sido feito. É um exemplo. O trabalho de Fortaleza é um exemplo dentro das nossas franquias. É sempre destacado aqui. Todo o trabalho sobre o mercado e sobre o desenvolvimento, sempre acreditando. E o residencial foi um grande caso como esse, né? O Joca aqui, desde o princípio, acreditou nesse projeto, por isso que ele conseguiu surfar bem essa onda aí, mesmo com tanta dificuldade. Isso nos permite, ter toda essa rede, permite que a gente possa oferecer para vocês uma série de segmentações. Então, ter a rede com tantos pontos e tanta diversidade permite que cada um de vocês, dentro dos seus targets, para suas campanhas, possam usar a nossa rede da melhor forma possível. E é isso que a nossa ferramenta dá. Seja no residencial, quando a gente pode fazer uma mídia específica para prédios que tem churrasqueira, por exemplo. Eu sou gaúcho, então vou falar de churrasqueira aqui, para mim é mais fácil falar de um detalhe, mas a gente pode falar de prédios que tenham tal metragem, a gente pode falar muito de geolocalização, próximo aos pontos de vendas. Tem várias opções de segmentação. Próximas pague menos. Próximas pague menos, Manu? Então, uma série de segmentações. Quanto mais rede, mais opções, um sistema inteligente por trás que permite segmentar isso de diversas formas. E o tema que nos traz aqui hoje é contar um pouco sobre métricas. Métricas é uma demanda que a gente escuta a todo momento no mercado. Mas e aí? O que eu posso medir? Como é que eu posso fazer? Obviamente que a gente quer chegar no detalhe do detalhe. Mas isso, para quem está aqui na vida de marketing, sabe a dificuldade que é isso. Muitas vezes o dado ele aponta numa direção, mas aquela estratégia não é repetível. Vou falar aqui, vou inventar uma palavra, coisa para dizer. Não é tão fácil assim, olhar para os números e achar que eles apontam tudo. Mas a gente quer ter indicadores. Com mais métricas, a gente consegue muito mais comparar meios. E mais que comparar para optar, é fazer uma campanha multimeios da forma mais inteligente possível. Como é que eu combino o digital com o out of home, como é que eu combino a TV com o out of home, e a métrica me ajuda a desenhar o nosso plano para cada vez mais impactar os clientes. E a gente tinha um desafio dentro do out of home. Para esse ano, a gente colocou, a gente precisa ter métricas para todas as nossas verticais. O trabalho que vinha sendo feito no out of home, com o Mapa OH, que é uma ferramenta que está hoje só presente em Rio e São Paulo, e ela só atendia o mercado de ruas, de mídia em ruas. Não atendia nossas outras verticais. Então, este era o desafio para esse ano. A gente precisava ter métricas em todas as verticais. Olhamos muito para isso e entendemos que no mercado tinha uma empresa capaz de nos ajudar a crescer mais rápido. E a gente adquiriu uma empresa, agora no último TRI, chamada No Alvo, uma empresa que era especialista em métricas para out of home. Esses caras já tinham trabalhado com a Diageo, trabalhado com Procter & Gamble, trabalhado com outras empresas que são super detalhistas em termos de métricas. Então, a gente adquiriu essa empresa no mercado para acelerar muito o nosso processo. E tudo isso que a gente está fazendo em métricas é o que, a partir de agora, a gente chama de Eletromedia Ads. O Eletromedia Ads vai permitir, provavelmente aí no primeiro semestre de 2022, inclusive, que vocês diretamente consigam programar e ver os dados das suas campanhas
antes de mandar o planejamento já pronto para a eletromídia. Esse é o nosso caminho. Assim como vocês fazem com o Google, assim como vocês fazem com o Facebook, assim como vocês fazem com a Globo, a gente quer que vocês façam isso com a eletromídia, já com todas as métricas ligadas. Esse é o nosso objetivo. E eu vou contar um pouco mais sobre isso agora. Dar um pouco desse plano de como é que a gente vai poder ver, dentro da plataforma da eletromídia, GRPs, TRPs, olhar por afinidade tudo que a gente está programando. Independente se é nos prédios comerciais, se é nos shoppings, se é nos residenciais, se é aqui no aeroporto, ou em todo o inventário que está nas outras praças. Com uma maneira muito friendly, vamos dizer assim, de programar. Trazendo um pouco mais de detalhe. Vou pegar aqui um exemplo de uma rede de fast food. Eu quero buscar fast food. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou segmentar o mercado de São Paulo. Falhei, falha nossa. Depois eu te mando a apresentação já focado em farmácias. Selecionar já prédios e ver um pouco de mapa de calor. Então, os vermelhos é que tem uma ocupação maior, os amarelos médio, o azul já consigo ter uma boa ideia do que dá para fazer na plataforma por aqui. Tudo isso baseado em dados de redes móveis e de redes sociais. A gente consegue lidar isso com os nossos dados, misturar isso aos nossos dados primários de audiência que a gente tem. Indo adiante, eu posso ver um ponto. Então, vou entender esse ponto, qual é o prédio, consigo olhar para o prédio e fazer a seleção dele, como se eu estivesse no e-commerce. Seleciono lá e vou programando na minha campanha. E isso tudo para todos os pontos, seja o que for, você vai conseguir ver os dados de cada ponto, a audiência e tudo mais, dentro da ferramenta. O outro passo é agora eu buscar afinidade. Então, eu falei, eu sou uma rede de fast food. Vou lá buscar qual é a audiência mais próxima de fast food. Vou selecionar, vou ativar de novo, e ele vai me mostrar agora os pontos vermelhos, são afinidade com fast food. Fast food, AB, e aí tem diversas segmentações que a gente pode fazer, como eu disse, dentro da rede. E vou escolher uma rede de 100 torres. O que eu tenho de 100 torres que tem mais afinidade com fast food? Sempre. Como é que ele chega nessa segmentação de dizer que tem a afinidade? Ele está buscando aonde? Aquele cara que curte uma foto de um fast food? A gente tem um cruzamento de várias bases. Tá. Eu tenho desde os dados primários de audiência de cada... No caso aqui, a gente selecionou prédios residenciais. Tá. Então, eu estou falando de qual é a audiência de prédios residenciais. Depois, eu vou cruzar isso com várias fontes de dados móveis e de redes sociais. E aí, sim, por diversos cruzamentos, eu tenho essa afinidade, no caso aqui, com fast food. E aí ele vai me dando essa alocação. A gente é uma mídia que não fala de 1 para 1 como é o digital, né? A gente fala de 1 para vários. Mas dentro dessa escolha eu vou ter uma afinidade maior. Fala, Ju. Mal. Vai. A pergunta não precisa não, papo nem forte. Se eu pudesse fazer uma outra camada, que é eu tenho meu PDP, e aí eu tenho dados de receituários médicos, e aí eu cruzo tudo isso e tenho mapa de calor de mais força e eu não estou aproveitando. Esse trabalho mais detalhado a gente pode fazer também. Aí é uma conversa muito próxima da gente cruzar esses dados. Dá para fazer. Fala com a Kyla. Mas é um trabalho que não, já é um trabalho personalizado. Então, aqui, até vou trazer exemplos. A gente fez um trabalho aqui anterior até com o próprio Facebook. O Facebook tinha objetivo, e aí ele nos deu alguns dados que a gente não tinha na nossa base para enriquecer esse filtro e chegar nos dados. Então, tem um trabalho aí que depois ele é feito customizado, além dos dados que a gente tem. Porque aí eu preciso trocar os dados que eu tenho com os dados que vocês têm para chegar numa conclusão melhor. E, além disso,
Aqui a gente chegou, então a gente estava ali nos 100 prédios com os dados. E eu vou chegar depois nas métricas, porque a gente veio falar aqui de métricas. Então, eu consigo ter que este filtro que a gente estabeleceu tem 428 GRPs, nesse target 183 TRPs. Aqui está pequeno, mas a gente tinha um target de fast food do universo de São Paulo de 12 milhões, de 4 milhões e 200. E essa rede de 100 torres que a gente definiu aqui, ela vai ter um alcance de 200 mil pessoas. Então, com a penetração de 4,77, uma frequência de 38, porque o residencial entrega uma frequência muito alta, certo? E com mais de 7 milhões de impactos. Então, a gente tem todos esses dados em todas as propostas. Isso agora, já no final do ano, a gente já vai começar a entregar as propostas que a nossa equipe envia com métricas. Então, ainda é um trabalho nosso para vocês, mas o ano que vem, no início do ano, vai ser possível até fazer isso sozinho, como se faz em outras redes. Mas a ideia é, cada vez mais, trazer informação para que vocês possam comparar, usar. Muita gente usa Marketing Mix Modeling, usa outras ferramentas para cruzar dados, e até hoje o Out of Home era muito prejudicado porque ele tinha muito pouco dado para cruzar. E, no final das contas, ele ficava de fora. E quando a gente vai a fundo entender por que isso acontecia, no fim é porque falta a métrica. Então, a gente está um esforço muito grande de construir junto com o mercado. A gente não está aqui construindo sozinho, a gente está ouvindo muito o mercado para construir a plataforma de métricas e poder, cada vez mais, disseminar os dados em todas as nossas propostas. Então, cada vez mais, dados atualizados, misturados com muita técnica, para que isso possa acontecer dentro de todas as campanhas, todos os planejamentos que vêm do mercado. Aqui trago até alguns dados locais. Então, a gente pegou alguns dados do aeroporto, né, para mostrar que ele tem um alcance mensal de 100 mil pessoas únicas, agora. Né? Isso não essa é a vantagem. Antes, a gente trabalhava sempre só com uma audiência que era... A gente não sabia se eram as mesmas pessoas, a gente sabia lá só o dado da Infraero para dizer, olha, embarcaram tantos tickets no final, esse mesmo, porque eu não sabia quantas pessoas eram. E hoje a gente consegue ter essa informação mais detalhada, atualizada a todo o tempo. E eu falo, por ter uma rede forte dentro do aeroporto, eu consigo entregar uma frequência média de 25 impactos, né, para cada visita. E que pode ser, aí considerando, eu acho que dá 1,8, alguma coisa assim, de visitas mês que a gente tem aqui, com mais de 2 milhões de impactos. Shopping Iguatemi, que o Joca falou também, novo projeto. Também a gente mostra os GRPs, mostra a frequência, mostra o alcance de quase 1 milhão de pessoas e 8 milhões de impactos dentro de um mês. E, além disso, eu acho que muito do que a gente também traz é o que a gente fez de tecnologia para facilitar essas campanhas. Eu tenho os dados, beleza, eu tenho cada vez mais métricas, mas a gente evoluiu em outras coisas, para que realmente as campanhas tenham muito mais flexibilidade e aproveitem o máximo da plataforma. Uma das coisas é mídia programática. A gente já, acho que tem quase 3 anos, a gente foi o precursor de mídia programática no Out of Home, já rodava. Esse ano, a gente também foi o primeiro a rodar campanhas dentro da DV360 do Google. A parceria foi, acho que agora eles estão evoluindo, ainda está em beta, mas estão evoluindo para outros veículos, mas a Eletromidia foi a primeira. E esse mês de novembro, inclusive, rodamos talvez uma das maiores campanhas programáticas de Out of Home no mundo, com o próprio Google como cliente também. Então, teve uma campanha muito forte, que a gente rodou em praticamente toda a rede da Eletromidia, através de mídia programática. Então, é mais uma opção para vocês usarem todas essas ferramentas, através de uma API normal ou através da mídia programática. Temos também o DCO. Vou mostrar aqui também outro videozinho para contar como a gente pode usar dinamicidade nas nossas campanhas.
Cada vez mais. Acho que a dinamicidade é uma coisa que a gente já tem na nossa plataforma há muito tempo. Muitos clientes aqui de Fortaleza também já usam ela, né? Mas é sempre importante frisar, e a gente cada vez evoluiu mais para plugar novas APIs e permitir novas dinamicidades em campanhas. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Antes disso, até tem um outro ponto importante, que é o publicador. A gente roda aqui, por exemplo, o caso de Netflix, onde a gente tem formatos já pré-determinados que o próprio pessoal do Netflix consegue publicar campanhas. Então, eles vão falar de um novo título, eles podem diretamente escolher o título, escolher o vídeo, escolher o período e publicar isso sem depender do nosso time. Tem vários clientes que usam esse tipo de publicador, aqui é um dos exemplos. Sim. Aqui em Fortaleza nós temos Unimed, que usa o publicador, Prefeitura de Fortaleza, o vacinômetro atualizado a cada 20 minutos. Então, a gente tem vários clientes que já utilizam também. É uma ferramenta super interessante, porque ela dá esse controle na mão do cliente de mudar coisas ao tempo que ele necessite. Pô, às vezes é uma promoção acabou, agora eu vou falar de outro produto. Então, ter isso na mão permite uma integração muito maior com outros dados que tem dentro da empresa e dar esse ferramental todo na mão do cliente. Isso é customizado, como é o caso aqui de Netflix. Outro exemplo, a gente fez no Rock in Rio um trabalho para o Itaú junto com o Google, onde a gente, na tela, podia mostrar qual era o melhor jeito de chegar no Rock in Rio. Então, isso era dados atualizados de Google Maps, e ele trazia já na tela o melhor caminho, dependendo do ponto da cidade onde a pessoa estava. Então, se o cara estivesse no centro do Rio, qual era o caminho? Se ele estivesse em outro local, qual era a melhor forma dele chegar na cidade do rock? Outro exemplo, rodou bastante aqui, Copa do Nordeste. É o placar live, né? Acompanhar os jogos em real time. Eu preferi não trazer os clubes locais aqui, que eu sei que os dois estão em alta, mas para não gerar nenhuma discussão, eu trouxe outros clubes para falar, mostrar exemplos, né? Um jogo do Santa Cruz e Bahia, em tempo real, a gente mostra o placar que está. Foi uma campanha patrocinada pela Diageo, que rodou bastante. Copa do Nordeste é um campeonato que gerou um grande movimento, né? Vem gerando ao longo do tempo. E outro conteúdo que a gente fez recentemente, agora para o mês da Consciência Negra, foi um trabalho com o Vivo, que eles também apresentaram o chamado de Telas Pretas, né, onde eles traziam essa exposição de arte digital com vários artistas para as telas. Então, uma integração de conteúdo com as nossas telas, permitindo trazer uma diversidade de coisas também, um produto na mão da Vivo. Eles estavam decidindo quais os artistas que eles iam colocar no ar. E queria trazer também um outro projeto, que esse não é de edifícios, nem de shoppings, mas foi um trabalho transformador que a gente fez. Quando a gente apresentou lá no início dessa apresentação um pouco da nossa marca, que a gente tinha o propósito realmente de tirar a mesmice do caminho dentro da eletromídia, transformar as cidades e melhorar a conexão das pessoas com as marcas. E talvez esse projeto simbolize tudo isso que a gente queria fazer. A gente criou um desafio, ou teve este desafio, do Banco Santander, em fazer a primeira estação sustentável do Brasil, onde a gente transformou uma estação da CPTM, lá em São Paulo, numa estação sustentável. Então, eu vou dividir um pouco desse trabalho já realizado com vocês, esse case de Santander, Trilhos Verdes. A estação Vila Olímpia tem placas de energia solar. A água é levada muito a sério nesse projeto. Além de uma estação de tratamento de esgoto, fizeram um sistema ultramoderno de purificação de água.
Eletromídia tem uma crença que, através do Out of Home, pode transformar as cidades que nós estamos inseridos. E essa é a primeira estação de uma série de estações que nós vamos executar em toda a Marginal Pinheiros, trazendo conforto, benefício e sustentabilidade para a população. Eletromídia, Urban Connection. Então, esse projeto, como mostrou aí, tem mais de 1.500 metros de jardins verticais. A gente fez todo o reaproveitamento da água dos banheiros para irrigar esses jardins. Tem uma série de placas fotovoltaicas para usar toda a energia solar. A gente construiu ali uma marquise para que as pessoas fossem mais protegidas da chuva no caminho que elas fazem dentro da estação. Arrumamos o bicicletário, colocamos uma calha de acessibilidade ali para as bicicletas e tudo isso para transformar realmente essa estação, que foi a primeira de um projeto. A gente está, em breve, inaugurando a segunda, que é com o Banco Bradesco, e já temos mais 2 ou 3 encaminhadas aí. Tomara que a gente consiga implantar essas outras 3 e ainda em 2022. Então, eu acho que é um pouco do exemplo do que a gente quer fazer, do que a gente se sente desafiado a fazer, seja no campo de projetos especiais, seja no campo de métricas, para evoluir todo o mercado de OH. A gente acredita que realmente o mercado mais forte é que torna também a gente mais forte, que constrói algo muito melhor para quem está do outro lado, seja os usuários, seja os clientes que querem se comunicar com as pessoas que passam e acompanham essa jornada fora de casa nas grandes cidades. Então, era isso que eu tinha para hoje. Fico aqui à disposição para conversar com vocês, aprender também e responder algumas dúvidas. Muito obrigado. Raquelzinha, vamos abrir para perguntas? Pode ser? Alguma pergunta? Oi, perguntinha. É super bacana a evolução de vocês. Eu peguei a história bem no começo, eu como paulistano, né, vi toda a história da Lei da Cidade Limpa e toda essa transformação que aconteceu. Minha pergunta é sobre a evolução do desenvolvimento de conteúdo dirigido. Eu acho que o grande desafio também do Out of Home é conseguir trazer conteúdo relevante para aquele momento que o consumidor está passando, seja num elevador ou seja num ponto de trânsito, numa estação, né, verde e tal. Como é que vocês evoluem, gerenciam essa evolução do conteúdo, da programação de conteúdo por ponto? Como é que está esse ponto? Como é que vocês orquestram isso numa rede gigantesca como vocês têm pelo Brasil? Obrigado pela pergunta. É um grande desafio mesmo. A gente tem, desde o princípio, eu acho que aí a gente carregou muitas coisas. Essa união de 2 empresas, como eu falei, de Elemídia e Eletromídia, trouxe... Acho que nem a gente lá via quanto tinha de sinergia. E tinha um lado dessa história que a Elemídia sempre foi muito forte em conteúdo. A gente sempre teve a crença que o conteúdo é o que gera atenção para depois a gente poder, em cima disso, vender publicidade. Então, a gente tem mais de 150 parceiros de conteúdo. Acho que o conteúdo, como tu disse, ele é um desafio. O mundo do conteúdo vem mudando drasticamente. Ou seja, a gente tinha antes... Conteúdo eram grandes grupos, né? E a gente conhecia muito claramente quem eram esses grupos e onde a gente ia buscar essas parcerias. Hoje em dia, o conteúdo é produzido de N formas. Então, a gente continua tendo a parceria com os grandes grupos, a gente vai buscando outras formas de comunicar, a gente faz muita pesquisa para entender também se aquele conteúdo está adequado para aquele local. A gente tem a capacidade de segmentar ponto a ponto. Mas é sempre um desafio acertar. Então, acho que é cada vez mais experimentando, ouvindo o consumidor lá na ponta, fazendo pesquisa. Cada vez mais a gente está buscando se aproximar desse consumidor também com redes sociais, com outras formas de ter uma interação muito mais rápida, às vezes, que a pesquisa. Estamos lançando agora,
Sim, tá muito embrionário ainda um projeto que é o Ninguém Pisca, que é um pouco dessa interação direta com o consumidor, para também ter muito mais projetos que a gente já teve de hashtag para as pessoas publicarem fotos, enquetes entre a tela e as redes sociais e poder ouvir muito mais essas pessoas. Mas é um desafio constante e é super importante acertar. Muita gente que a gente, ao longo desse tempo todo de pesquisa, vê, se informa, a primeiro lugar de informação é nas nossas telas. Então, é uma responsabilidade. A gente está olhando cada vez mais para talvez ter conteúdos mais importantes que contem um pouco dessa história. Não é fácil, porque não é linear. Não é uma história que eu sei que tu vai ver tal horário, né, e depois tal horário, não. Eu não sei que horas tu vai entrar nessa história. Por isso que a gente considera também muita informação que a gente coloca lá na nossa barra. É tão fundamental, né? Porque as pessoas se informam também e cada vez mais tem essa dinamicidade. Então, acho que é um desafio, mas a gente adora esse desafio, que é cada vez mais estar nessa conversa com as pessoas. Oi. Fala, Bosco. Vou fazer 2 perguntas. Já estou íntimo do Bosco. Isso é importantíssimo, viu? 2 perguntas. Uma é a seguinte: como é que vocês estão pensando do ponto de vista comercial? Eu estava conversando com a equipe da Eletromídia, né? Eu dizendo assim, existe uma dificuldade muito grande das agências e das empresas entenderem as possibilidades de uso da eletromídia. Se vocês estão pensando em fazer alguma coisa como ter uma equipe comercial consultiva, a gente estava com um cliente nosso que ele dizia assim, foi uma campanha nossa, assim, por que você não usa todo dia um mote diferente? Sexta, faça isso. Sextou. Sábado, faça isso. Domingo, faça isso. Eu disse, é mesmo. A eletromídia, e os painéis de LED, eles permitem isso. Que todo dia, a cada hora, você faça uma comunicação diferente. Mas as pessoas pensam estática. Então, assim, é preciso que você... É uma pergunta. Se vocês estão dispostos ou estão preparando, ajudar as agências a venderem a eletromídia. Essa é a primeira pergunta. E outra coisa é o cross-marketing. Outras empresas, outros veículos que podem oferecer para as empresas, eu estou vendo aqui meu amigo da Ibite, o Pedro Iva ali, diz assim, olha, vamos dar uma solução complementar, você vai ter eletromídia, vai ter painel de LED e você vai ter uma terceira via. Você vai fazer uma comunicação cruzada e aonde o cliente tiver esse ponto de contato, ele vai olhar para a Ibite, por exemplo. Vamos começar pela primeira. Eu acho que nós temos um grande objetivo, sendo uma grande empresa e tendo muitas opções. Um dos grandes desafios que a gente tem pela frente, ele está lá escrito já para 2022, é simplificar a empresa. É conseguir realmente trazer o que realmente faz a diferença de modo mais fácil para quem vai programar. Seja usando toda a dinamicidade que o digital permite, né? O digital, que eu digo digital of home, ele permite. Então, campanhas por temperatura, eu quero fazer uma campanha que no dia de sol fale de cerveja e no frio fale de vinho ou de outra bebida, ou que eu fale que de manhã eu vou falar sobre o almoço e à tarde eu vou falar sobre o jantar. Tudo isso permite. A gente é um negócio antigo, mas que a gente precisa toda hora repetir, porque para muita gente é novo. Então, é importante, eu acho que simplificar é um objetivo que vai ajudar muito. Eu acho que a gente se inspira muito no que o digital fez, né? O digital tem essa coisa de dar opções, ele não é tão simples, mas ele conseguiu, ao mesmo tempo, criar um ecossistema todo que trabalha em função disso. Eu acho que o Orafomo está no mesmo caminho. Acho que o segundo passo, eu acho que, hoje, talvez seja o papel das próprias agências, juntar esses players. Hoje ainda não... tem algumas empresas aí que tu vê em outros momentos tentando juntar isso de uma forma mais digital, outras as agências. E a gente está tentando fazer isso dentro de casa também, porque, no fim, é um inventário muito grande e juntar opções para dar ao mercado. Talvez o futuro reserve outras coisas aí, mas eu acho que agora, de momento, eu diria que, no fim, o mercado é um mercado bem unido. Eu diria assim, o mercado da Orafomo, se eu pegar de maneira geral nas praças, ele é bem unido.
e ele tem que trabalhar junto para deixar isso mais claro para as agências. Raquelzinha, tem uma pergunta ali. Ó. Obrigado. Gente, boa noite, eu sou Daniel. Eu trabalho com marketing digital, sou Google Partner, então eu trabalho muito essa parte do digital. A minha pergunta é a seguinte, hoje, atualmente, ter esse resultado de conversão no digital, a gente encontra uma barreira que é os ad blockers e captar essa atenção. Estudando um pouco para vir aqui sobre a eletromídia, eu vejo que o Digital Out Home ele dá esse estímulo para a pessoa ir para o digital procurar. E aí eu tenho que caçar esse cara lá, eu tenho que estar preparado para catar esse cara. Aí, acompanhando o que o Bosco falou, não sou tão íntimo, mas já que fizeram essa intimidade aqui, então, já completando o que o Bosco falou, existe esse movimento de catequizar o cliente da eletromídia, porque, assim, o que eu estou dizendo? Como eu vi que o Out of Home era uma solução para estimular a pessoa a ver a minha mensagem no celular, o que eu quero perguntar é, existe esse movimento para estimular os clientes? Porque, assim, o que eu falo, quando eu falo de eletromídia, é assim, não acredito nessa mídia. Então, assim, como é que a gente vence essa barreira junto? Boa. Como é que é teu nome, cara? Daniel. Daniel, obrigado aí pelo depoimento, né? Acho que nem ser uma pergunta, um depoimento. E eu acho que cada vez mais essas coisas trabalham juntas. É legal ver um pouco também que a gente acredita, o digital tem as suas barreiras. Ele é muito bom para determinadas coisas e ele tem as suas barreiras. Às vezes, saturar essa curva aí, né, que o custo chega uma hora que ele fica estável lá, e como é que eu vou buscar novas maneiras? E eu acho que essa combinação de trabalhos e um pouco que a gente traz aqui das métricas é muito para isso. Para o Out of Home, muitas vezes, funcionar junto com o digital. Ele, às vezes, vai aumentar esta base, vai te aumentar a possibilidade de pessoas que depois vão ir para dentro do teu funil de vendas do digital. Quanto mais uma empresa está estruturada no digital, quanto mais isso está bem montado, todo o seu funil está bem elaborado, todo o trabalho do digital, tua parte de search, todo o negócio, muito mais resultado tu vai ter no Out of Home. Porque depois, a parte dele encontrar é muito fácil. Ele vai descobrir através do Out of Home, ele vai se interessar e ele vai descobrir. A hora que ele botar lá na internet, no mobile, no que for, vai ser fácil ele fazer o caminho, porque tu já construiu ele bem feito. Então, aí essas coisas combinadas têm um potencial de resultado muito maior. Existem várias pesquisas que mostram que a força do Out of Home somada ao mobile tem um incremento e faz teu custo total de aquisição ser menor do que ele era só com o dígito. Acho que o papel de acreditar, um pouco, talvez nesse sentido, é trazer os dados. É um pouco o que a gente está apresentando com as métricas. É fazer ter mais dados na mesa. Acho que esse é um pessoal que gosta muito de olhar para os dados, né? E somar essas duas coisas, ter os dados para discutir com mais informação, é o que permite entrar, talvez, nessas cabeças que estão mais resistentes. Mas os dados apontam no sentido de que a soma traz mais resultado. Boa noite, Luciana da Acesso. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre essa questão dos dados. Qual é a base de dados que vocês estão utilizando? Se é uma coisa de vocês, ou se eu tenho que apresentar do cliente para poder cruzar isso com o de vocês de alguma forma, até porque a gente vai ter uma limitação em breve, aí no início do ano, a questão dos servidores, que cada cliente vai ter que ter o seu em relação às redes LGPD. sociais. LGPD. E aí, como é que ficaria isso dentro de uma análise de uma campanha nos meios da eletromídia? Primeiro, a gente trabalha com dados próprios, dados dos nossos parceiros diretos e dados de informações de mobile, de redes sociais, como eu disse aqui. Todos eles são agrupados. A gente não trabalha com dados individuais, até porque não é o nosso negócio trabalhar ali com um a um. O Out of Home trabalha muito mais com o ambiente. O que acontece naquele ambiente? Então, isso evita já o lado. Então, todo esse processo aqui é LGPD Compliance.
A gente está de acordo com as normas da LGPD. Os dados do cliente vai depender muito disso, de trabalhar com dados que ele possa exportar também. Mas muitas das coisas que tem aqui, como eu mostrei ali, afinidade de fast food, por exemplo, afinidade de classe AB, afinidade com o negócio de automóvel, são já coisas agrupadas nossas, que a gente buscou em redes sociais e dados e cruzou com a nossa base proprietária. Então, isso não independe de dados dos clientes. A grande maioria das coisas que dá para fazer aqui independe da base de clientes. Agora, se quer aprofundar, às vezes, um trabalho, aí sim, posso trazer, ou eu posso somar aqui, como o Malu comentou, os pontos de venda. Dado público, está ali os pontos de venda, eu posso plotar isso aqui, ainda além de cruzar os meus pontos com a proximidade dos pontos de venda e fazer com que toda essa ferramenta funcione ainda melhor, dependendo da necessidade de cada cliente. Eu trabalho com dados agrupados. Igual a gente não trabalha aqui com perfis individuais. Eu não sei nada individualmente. Também. Eles são agrupados dentro de uma pesquisa. A gente não tem os dados individuais. Quando a gente busca nos nossos parceiros os dados, eles já voltam de maneira agrupada. Lúcio, a gente sabe que o desafio aí dos gestores de marketing está cada vez maior, né? A gente não fala mais de e-mails, fala de pontos de contato. E quando a gente olha para essa eletromídia com várias verticais, aumentando tela a cada momento, fazendo fusões, aquisições, para auxiliar uma gestora de marketing num plano de mídia, né? Uma agência, uma gestão de marketing a fazer esse plano de mídia, como é que a eletromídia auxilia, né? Falando em pontos de contato? Então, a jornada desse usuário, a gente sabe que está presente, né, no aeroporto, na rua. Qual é o trabalho da eletromídia com relação a isso? Acho que está em essa relação entre um veículo e um cliente, quanto mais aberta ela for, mais gera resultado. Acho que o dia a dia prova isso. Acho que o que a gente sempre fez isso, né, tentando, mas era um pouco baseado numa camada de dados que a gente tinha. Então, a evolução dessa conversa que tem aqui hoje é porque, com mais dados, a gente traz aquela percepção, o conhecimento que a gente tem do nosso veículo, da força que ele tem, soma dados para que isso mostre que aquilo que eu acho que é ou não é, né? E aí isso sim vai se somando, porque eu consigo aqui cruzar, muitas vezes, uma audiência de vários lugares. Então, eu quero fazer um cruzamento entre o shopping, os edifícios residenciais e comerciais e o aeroporto aqui de Fortaleza. Vamos pegar todo o ambiente aqui de Fortaleza e dizer, olha, essas pessoas aqui, se eu usar toda a rede por 2 semanas, quanto que eu impacto? Qual é a frequência? Quantos usuários únicos tem nesse negócio combinado? Que antes eu não tinha isso. Eu tenho qual é o alcance do edifício residencial, qual é o alcance do comercial, não se soma, né, porque a gente não sei qual é a duplicação que tem ali. Então, agora com os dados, a gente vai ter mais informação para dividir isso e ajudar o cliente. E, obviamente, combinar com o resto que ele está pensando. O que eu falei, a comunicação aberta, essa relação permite que esse resultado, esse desafio, traga, no fim, um melhor investimento, que é o que eu acho que todo mundo está buscando, né? A verba sempre está menor, né, e o objetivo maior. E a gente tem que trabalhar de maneira inteligente para buscar isso. Grande Lucas, veio de eletromídia aí, laranja. Boa noite, Lúcio. Prazer, Lucas. Eu me interessei muito por essa tua fala acerca dos dados e a minha dúvida é sobre esse universo. Se esses dados que você tem e trabalha, eles são retroalimentados. Porque se vocês têm a intenção de induzir o usuário também a um acesso ativo, você tem como acompanhar esse acesso dele e pegar esse dado e, se vocês têm essa liberdade de estar atualizando, retroalimentando esses dados que vocês têm através disso. Sim, quer dizer, não e sim. Assim, o primeiro não é que a gente não acompanha as pessoas. Eu não sei quem são as pessoas. Eu tenho a cada momento uma nova fotografia desse todo. Então, eu não sei se o Lucas
estava aqui hoje, se ele está aqui amanhã, isso eu não sei. Eu não sei do indivíduo. O que a gente consegue a todo tempo atualizar é quem passou aqui nesse local, não quem, quantas pessoas, qual é o perfil das pessoas que passaram aqui em dezembro. Em janeiro, eu tenho uma nova fotografia, mas é sempre do todo. Então, é sempre desse agregado, nunca do individual. E é isso que impacta no fim, porque se eu tivesse essa tela aqui, ela fala com todos. Então, é um pouco da afinidade que ela fala. Sei lá, eu tenho aqui 30% que tem afinidade com o fast food lá que a gente estava exemplificando. Mas eu não sei que o Lucas estava aqui. Então, dentro das afinidades, é isso que a gente se aproxima para conseguir trazer mais dados. Eles não são nunca dados individuais, né? Porque o impacto não é individual. Meus amigos, eu quero chamar agora uma grande figura, quem manda em tudo lá na Eletromídia, né, para explicar aqui um negócio de uns sorteios. Não bastasse esse evento que eles fizeram aqui hoje, trazendo esse grande cara. Luciene vai explicar para a gente aqui um pouquinho de uns sorteios. Eu não entrei porque não deixaram, disseram que eu faço parte aqui do evento, não podia entrar, mas minha vontade era de entrar. Rapaz, tem coisa boa demais. Explica aí, Luciene, está chegando o Natal. Grande Lúcio, você está liberado. Sente para cá, tome seu chopinho com a gente. Obrigado, meu amigo. Estou à disposição aí, valeu. Eu que agradeço estar aqui.